Olá, crianças! Estou de volta novamente e conto com a sua presença e a sua participação. Sou a professora Oliette e estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de rios e bacias hidrográficas no processo de migração. Já aprendemos muitas coisas, não foi verdade? Mas agora vamos recapitular algumas coisas para entrar na nossa atividade. Então, vamos lá? Lembram dessas imagens que eu mostrei no início da aula? Elas tiveram ou não relação com o que foi falado? Sim, toda relação, né? Porque nós falamos do rio, que o rio é uma corrente de água natural que se dirige para o mar, para um lago ou para o outro rio. Vimos as partes de um rio, vimos que os rios podem ser permanentes ou temporários. Nós vimos a sua grande e fundamental importância para a sobrevivência de toda a humanidade, né, dos seres vivos. E nós vimos também sobre bacia hidrográfica, que é o conjunto de terras banhadas por um rio e seus afluentes. E nós vimos também, foi verdade, que os rios são úteis no transporte fluvial para o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, ajudando com isso a migração, não é verdade? Então, nós vamos aqui dar uma olhada bem especial na nossa maquete, a nossa maquete que está representando aqui uma bacia hidrográfica. Veja que beleza de maquete. Então, vamos relembrar algumas coisas importantes. A nascente do rio e o rio que vai correndo o seu curso e chega aqui na margem direita, ele encontra um outro rio chamado de afluente. Depois ele vem por aqui e aí aqui ele encontra um outro rio da margem esquerda, um outro rio, por isso que é chamado de afluente. E então eles se encontram aqui e vão descendo para desembocar sua água, onde? Despejar sua água lá na foz. E por aqui tem o leito, porque o leito é o espaço, lembra que eu expliquei? O leito é o espaço que a água ocupa. Então, juntou os rios afluentes, rios menores, e se juntaram no rio maior. Lembra que a bacia, ela leva o nome do rio principal? Toda bacia hidrográfica tem o nome do rio principal. E essa matinha, professora, essa vegetação, esses matinhos que a gente vê ao redor do rio, as margens do rio, são chamadas de mata ciliar. Elas servem para proteger o rio, juntamente com o barranco, porque são os assoreamentos, porque a falta tanto do barranco quanto das matas, quando chove, o rio ele pode desbarrancar. E aí o rio vai se acabando aos poucos. Então, o que tem ao redor, o que tem às margens, são para proteger os nossos rios. Então, vejam, nunca mais ninguém vai esquecer, hein? Olha só, a água escorrendo desde a sua nascente, e aí eles encontram um outro rio, do lado direito, do lado esquerdo, e ele vai no seu curso até chegar lá na foz, que a foz é onde deságua aquela água toda dos rios que se juntam. Não podemos esquecer o leito, que é o espaço onde a água fica, tá certo? Muito bem, então nós vamos continuar falando dos nossos rios, porque nós estudamos que os rios têm um papel muito importante na sobrevivência da população. Os rios são importantes para que, mesmo crianças, para navegação, geração de energia, atividade pesqueira, irrigação das áreas agrícolas, o transporte fluvial, o abastecimento de água das cidades, para os setores industriais e comerciais, para consumo e higiene em geral. Então, veja que sem água não podemos viver. Sem água, a população de uma região não pode sobreviver. E agora nós vamos, mais uma vez, recapitulando uma parte que a falta dos rios numa região compromete a qualidade de vida daquela população. É o caso da população do Nordeste. Está melhorando, mas eles ainda sofrem muito, né? Porque agora está acontecendo a transposição do Rio São Francisco, que tem ajudado aquela população.
Porque sem a água dos rios não seria possível o desenvolvimento das cidades, pois foi através das vias hidrográficas que aconteceu o processo de migração no território, tanto brasileiro quanto estadual. O nosso território, lembra dos migrantes que vieram lá do Nordeste, da região Nordeste? Foi através deles também que começou a desenvolver a nossa população. Eita, e agora preparem-se, porque vem aí atividades. Agora sim eu quero ver quem realmente aprendeu. Vamos lá? Ligadinhos? Vamos pensar, vamos pensar. Faça a correspondência de acordo com as informações citadas. Essa é a nossa primeira questão da nossa aula de rios e bacias hidrográficas no processo de migração. A letra A, você vai marcar rio, né? Onde for relacionada a letra A, as informações, você vai marcar, então, se for rio, você vai marcar a letra A. Se for bacia hidrográfica, você vai marcar a letra B. Então, nossa primeira informação. Conjunto de terras banhadas por um rio principal. Qual será? Rio, letra A, ou bacia hidrográfica, letra A? Já. B, muito bem, olha só, né? Isto é bacia hidrográfica, conjunto de terras banhadas por um rio principal. Agora vamos para a segunda informação. É um curso natural de água. Quem é um curso natural de água? É o rio, letra A, ou é bacia hidrográfica, letra B? E agora, já. A letra A é um rio. Parabéns para quem acertou. Nossa segunda informação, percorre um caminho até chegar à sua foz. Quem será? Rio ou bacia hidrográfica? Muito bem, é um rio. É também banhada por seus afluentes. Quem é banhada por seus afluentes? A letra A ou a letra B? Bacia hidrográficas. Olha a nossa maquete. Leva o nome do rio principal. Quem é a criança que leva o nome do rio principal? Muito bem, bacia hidrográfica. Parabéns quem acertou. Então vamos para a nossa segunda questão. Marque as alternativas que indicam as partes do rio. Tenho certeza que vocês aprenderam. Então, leito. Leito tem a ver com a parte do rio? Sim, muito bem. Então, marca. Olha onde está leito, que é o espaço que a água ocupa. Margens. Margens tem a ver com as partes do rio? Muito bem, tem sim. Aqui as margens do rio, né? Observe na maquete. Cachoeira. Cachoeira é água, mas será que é uma das partes do rio? Não marca cachoeira. Afluente. Muito bem, afluente. E lagoa? Lagoa também é água, mas será que lagoa é parte do rio? Não marca lagoa. E foz? Muito bem, parabéns, está aqui a foz. Então, a foz é o lugar onde o rio deságua. Questão de número 3. Coloque V para a afirmação que é verdadeira e F para a que é falsa. Primeira afirmação. Os rios sempre foram importantes para a manutenção da vida. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Sim, verdadeiro. Parabéns para quem acertou. Segunda informação, os rios trazem poucos benefícios para os seres humanos. Poucos benefícios? Mas nós vimos durante a nossa aula a quantidade de benefícios dos rios? Falso, muito bem. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil por vias aéreas. Vias aéreas? Não, falso. Foi porque era por águas, né? Então, a migração para o nosso estado se deu através dos rios. Isso é verdade, crianças? A migração se deu através dos rios? Verdadeiro! Muito bem! Parabéns para você que acertou. Os nordestinos chegaram ao Acre pelo rio Amazonas por meio de navio chamado gaiolas. Verdadeiro? Sim! Lembra aquele navio que aportou lá na Gamileira? Muito bem! As bacias do Juruá e Purus não passam pelo território acreano. Não passam? Mas como? Se são do nosso estado? Falso! Parabéns para quem acertou. Continuando a nossa atividade, marque a alternativa correta. A maior bacia hidrográfica do mundo é a Bacia do Paraná?
Bacia do São Francisco? Letra C, Bacia Amazônica? Letra D, Bacia Araguaia. Então, vejam no nosso mapa. É a letra C, Bacia Amazônica. Parabéns para você que acertou. Questão 5. A migração pode ser definida como? Letra A entrada de imigrantes em um determinado país, será? A saída de imigrantes de um determinado país para outro? Ou o deslocamento populacional pelo território de um país? E letra D, deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país para outro local? Pensando. A, B, C ou D? Muito bem, letra D, deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país para outro local. Continuando, nós temos então o número 6 da nossa atividade. Quando o indivíduo sai de um país de origem para viver em outro país, ele recebe o nome de letra A, migrante, letra B, imigrante, letra C, forasteiro ou letra D, peregrino. Pensando, migrante, imigrante, forasteiro, peregrino. Muito bem, imigrante. Parabéns para você que acertou. E agora vamos para a nossa questão 7. Marque as alternativas que indicam as utilidades dos rios. Então, os rios, eles têm suas utilidades e são muitas. A navegação, será que a navegação é uma utilidade dos rios? Sim, parabéns. Atividade pesqueira? Com certeza. A formação de iceberg, das grandes pedras de gelo, das grandes geleiras? Não. Irrigação de terras? Sim. Efeito estufa? Produção de energia elétrica? Sim, muito bem. E temos um desafio. Se na sua família tem alguma pessoa que veio de outro país para morar no Acre, peça que ela lhe conte os motivos de ter deixado seu lugar de origem e como é sua vida neste estado. Ficamos por aqui com esta aula, espero você na próxima e não esqueça de visitar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tudo de bom.